O texto de hoje é uma espécie de transição entre o capítulo 4 e o capítulo 5 de Hebreus e apresenta Jesus como um sacerdote superior que estava sendo ignorado pelos judeus, com o objetivo de nos levar a Deus com confiança em períodos de luta. A gente vai ler Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Esse texto possui 3 movimentos, e é para esses movimentos que a gente vai olhar hoje, certo? O primeiro movimento está no verso 14, e fala sobre onde o sacerdote está. E a ideia é que há um sacerdote nos céus, e então nós podemos continuar firmes. Há um sacerdote nos céus, então podemos continuar firmes. É o que diz o verso 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O texto começa falando sobre um sumo sacerdote que nós temos, que é Jesus. Ele é o grande sumo sacerdote. Se você tem algum domínio sobre o Antigo Testamento, você sabe o que o sumo sacerdote fazia. Na Antiga Aliança, a posição do sumo sacerdote era preeminente. Ele era o maior dos sacerdotes. Ele tinha a função de supervisionar a adoração ritual a Deus e funcionou como o principal representante entre a nação e o Senhor. Embora o sumo sacerdote partilhasse de vários deveres comuns aos outros sacerdotes, apenas ele entrava no lugar santíssimo no dia anual da expiação. Então, quando o pecado do povo ia ser expiado, quando no dia anual da expiação havia aquela grande celebração para se expiar os pecados de Israel, como é descrito em Levítico 16, o sumo sacerdote era o único que entrava no lugar santíssimo. Ninguém poderia entrar lá, apenas o sumo sacerdote. Cristo é descrito como sumo sacerdote porque ele é o principal representante dos homens a Deus. Agora nós temos alguém que entra no lugar santíssimo para a nossa salvação. Os antigos homens no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, possuíam um outro homem igual a eles, que entrava em um certo espaço geográfico diante de Deus para levar os pecados do povo para a expiação. Jesus é o nosso sumo sacerdote porque ele cumpre exatamente essa função. Ele é aquele que vai diante de Deus para levar os nossos pecados, para que Deus os perdoe. Ele também é nosso sumo sacerdote porque ele é o responsável pelo nosso dia de expiação. Os nossos pecados não são perdoados por outros, senão pelo próprio Senhor Jesus, levando os nossos pecados a Deus e recebendo da sua ira em nosso lugar, para que então nós possamos ser perdoados. Mas ele não é um sumo sacerdote comum. O texto diz que ele é o grande sumo sacerdote. Nenhum outro sumo sacerdote do Antigo Testamento chegou perto de fazer o que Cristo fez. Porque no Antigo Testamento haviam homens comuns, também dotados de pecado, também falhos e frágeis, que iam diante de Deus para levar também os próprios pecados, para que Deus os perdoasse. Anualmente eles tinham que ir lá deixar o sacrifício para que Deus perdoasse o povo. Jesus foi de uma vez por todas, Jesus foi como um homem limpo diante de Deus para nos representar e nos trazer perdão. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele tem características diferentes como sumo sacerdote, por 2 coisas também. Primeiro, porque ele é não apenas sumo sacerdote, mas como sumo sacerdote, ele também é filho de Deus. É o que diz o texto. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. O nosso sacerdote não é mais simplesmente um homem especialmente consagrado do reino de Israel. Às vezes a gente quer escolher pessoas para o campo missionário, pessoas para ir para o seminário, fazer alguém pastor. E a igreja procura só os melhores homens. Muitas vezes fracassa e escolhe gente que não devia. Espero que não seja o caso. Mas geralmente a gente tenta encontrar gente na igreja que se dedique um pouco mais, que esteja um pouco mais focado naquele serviço ministerial. Jesus não é simplesmente o melhor de um grupo. Jesus não foi alguém que passou 4 anos no seminário. Jesus não é alguém que simplesmente calhou de ter estudado mais ou de dominar mais como é que se esfolava ovelha.
Jesus foi o homem perfeito. Jesus foi o próprio Filho de Deus. E sendo o próprio Filho de Deus, ele vai diante de Deus por nós. Não é mais um homem tão pecador como nós somos, diante de Deus, pedindo pelos seus iguais. Agora é um homem santo, é o Deus justo, é o Filho do próprio Deus, diante do Senhor, pedindo por aqueles que ele se fez igual. E que ele se colocou em nosso lugar. Ele é o sumo sacerdote, que é Filho de Deus, e ele é o sumo sacerdote que entrou nos céus. Veja só, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus. O antigo sumo sacerdote, no dia da expiação, atravessava um véu para chegar na presença de Deus. E havia um véu e ele tinha que passar por meio desse véu para chegar no lugar santíssimo. E na verdade a gente tem um Cristo que atravessa os céus em ressurreição. Isso é um símbolo justamente da ressurreição de Cristo. Ele vai até os céus como sumo sacerdote. E é interessante percebermos esse detalhe da ressurreição de Jesus, que muitas vezes a gente esquece. A gente vive às vezes um tipo de deísmo cristão. Você conhece deísmo? É um tipo de visão de Deus que acredita que Deus criou todas as coisas e sumiu. Deu o pontapé inicial, botou a engrenagem para girar e foi embora. Não tem para que orar, não tem para que, não tem milagre, não tem mais nada. Deus já foi. Ele existe, mas não está se importando muito com a gente. E a gente tem um tipo de deísmo cristão. Jesus veio, fez milagres, morreu na cruz, ressuscitou, e agora o quê? Te vira. Ele foi embora, ele está lá, e a gente está aqui. Mas não foi o que aconteceu. Ele não só voltou para casa porque ele era do céu e voltou para o céu. Ele voltou como sumo sacerdote. Ele voltou como intercessor. Ele voltou como alguém que agora está diante de Deus, exercendo um ministério e um ofício. Jesus não está no céu, numa longa hibernação, dormindo, esperando a sua volta. Não vai surgir um anjo no último dia para tocar uma campainha e dizer: Jesus, bora, chegou a hora, levanta aí, sai da rede, agora é ir lá pegar o povo. Ele está no céu trabalhando por nós. Ele está nos céus hoje como sumo sacerdote, intercedendo, levando a Deus as nossas causas. Ele está intercedendo nesse momento pela sua vida, se você é seu filho. Intercedendo por você, agindo como alguém que está no Santo dos Santos, pedindo ao Pai pelo seu perdão, pelo perdão dos nossos pecados. Alguma vez na sua vida, você já precisou de uma peixada? No Ceará a gente chama assim, né? Você tem o quem indique. Às vezes você vai tentar arrumar um emprego e o pessoal diz: rapaz, aí cuidado que não é mérito não, viu? Nem adianta mandar currículo. Só entra quem tem a peixada lá dentro. Você só entra se conhecer alguém. Tem que ter QI. Tem que ter quem indique, tem que ter alguma coisa. Eu já perdi e já ganhei oportunidade de trabalho baseado em quem eu conhecia ou não conhecia, ou em quem meus concorrentes conheciam ou não conheciam naquela seleção. Deixa eu te dizer, você tem um peixe grande do lado de Deus. Você conhece o filho do dono. Você está numa seleção que você não vai entrar por mérito. Alguém vai te colocar para dentro. Você tem o Deus vivo que morreu na cruz no seu lugar, como sumo sacerdote, ao lado do Pai, intercedendo por você. A gente não tem como estar diante de Deus com medo, porque você está indo para uma batalha que é ganha. Você está indo para a entrevista de emprego na empresa do seu pai. E Ele quer você. E ele morreu por você. E Ele chamou você, e Ele atrai você até Ele. E Ele intercede por você todos os dias. Existe uma ordem em cima disso. O texto diz que nós devemos, então, nos apegar a uma confissão. O fato dele ter morrido em nosso lugar e estar diante de Deus agora como sumo sacerdote faz com que a gente confirme e confesse com firmeza essa verdade sobre o Cristo. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Você precisa conservar algo com firmeza. Confissão aqui não é confissão de pecados. O termo confissão aqui é confissão de crença. É confessar, crer em Cristo como Senhor, como intercessor, como nosso sacerdote. Nós temos um novo sacerdote muito maior que os sacerdotes do Antigo Testamento. Então nós não precisamos voltar aos meios antigos de redenção. Para os judeus, eles precisavam de sacrifícios sacerdotais. Para você, os seus meios antigos de redenção podem ser os mais variados. Se você veio de uma cultura judaica, de uma família judaica, talvez você tenha que ter passado por vários rituais, mas é menos comum na nossa cidade.
Você talvez tenha vindo de uma família católica que precisou de penitências dos padres, talvez de uma família espiritualista que precisou de cristais, precisava de banhos e coisas assim, de uma família kardecista e teve que tomar passes, de uma família do baixo espiritismo e tomou banhos com isso e com aquilo. Você tinha meios passados de redenção. Perceba, os judeus tinham um meio de redenção que fazia sentido e que foi dado por Deus por um momento. Eles eram redimidos pela fé em Cristo Jesus que viria, e isso era simbolizado através dos sacrifícios do sacerdote. E aquilo foi dado por Deus. E o autor está dizendo que vocês não precisavam voltar para isso. Quanto mais meios de redenção que nos foram vendidos pela nossa família, pela nossa cultura, por falsas religiões, que muitas vezes fazem parte da nossa vida ainda. Pode parecer que não, mas muitas vezes nós somos muito capazes de sermos sincréticos, mesmo em boas igrejas. O pastor Valbert sempre contava a história, não é? Da criança que chegou na igreja com um negocinho enrolado no braço. Aí você pergunta para a mãe: o que é isso aqui? Pastor, é para Deus, é para proteger do mal olhado. Aí você diz: mas irmã, você não era crente não? Eu achava que era Deus que protegia. Como é que é isso? Mal olhado, não é? Às vezes a gente está na igreja e consegue ainda assim se apropriar de certos mitos e coisas que são contrárias aos planos de redenção do Senhor, acreditando que essas coisas têm algum peso ainda. Os judeus que receberam a carta aos hebreus, eles não estavam simplesmente tentando voltar para o judaísmo, abandonar Cristo, ser judeu de fato. Não, eles queriam criar um tipo de amálgama entre judaísmo e cristianismo. Eles queriam ainda ter um pé lá e um pé aqui, um pé no Sinai e um pé no Calvário. E o que o autor está dizendo é que não dá para juntar as duas coisas mais. Não dá para você viver nas práticas rituais do Antigo Testamento, de sacrifícios e sacerdotes, e encontrar o grande sumo sacerdote acima de todos os outros. Temos que manter firme a nossa confissão, a crença de que Jesus é o nosso único e novo e suficiente sumo sacerdote. Você deve guardar essa confissão, porque ela é poderosa, porque ela é real. E essa é a confissão, irmão, que faz a sua vida ser próxima da vida de Deus. Essa mesma palavra de confissão é usada no Novo Testamento para falar daquilo que a gente acredita de fato. Os cristãos são desafiados a guardar os ensinamentos que receberam em 2 Tessalonicenses 2,15. Ou então, o herege de Colossenses 2,19 é aquele que perdeu a conexão, ou literalmente não se apega à cabeça de Cristo. Essa ideia de se apegar à confissão, de guardar firme a confissão, é a ideia de você manter a sua fé e manter o seu coração naquilo que a palavra diz. Manter a sua fé e seu coração naquilo que Jesus é. Você tem que manter a sua confissão quando for difícil. Você tem que manter a sua confissão em Cristo Jesus quando zombam de você na faculdade. Quando o mundo te convida ao pecado. Quando ao longo da vida comum, há os vários momentos em que você é tentado a agir contra Deus. E o teu coração sente vontades e desejos dos quais você se envergonha e você não tem coragem de compartilhar, e você é lentamente atraído por um caminho de negar aquilo que você acredita, por um caminho de viver longe da vontade de Deus e negar a tua confissão. Negar a verdade de que Cristo Jesus é o Senhor sobre a sua vida, que Ele é o teu intercessor, que Ele é o teu sacerdote, que Ele é Deus que morreu pelos seus pecados. Essa é a confissão com a qual a gente se apega. Essa é a confissão onde a gente se lança, e é essa confissão que a gente tem que guardar todo dia. Todo dia somos convidados a abandonar a nossa confissão. Todos os dias temos que nos agarrar a ela com força e com vigor. Porque é agarrados à confissão de quem Jesus é que nós temos força para continuarmos firmes debaixo da graça desse sacerdote, desse sumo sacerdote, desse grande sumo sacerdote que é Cristo Jesus.